Como vai? Aqui fala Ian Oliveira. Eu mando meu cordial abraço, minhas saudações a todos do CAED Jus, desse prestigioso encontro de juristas de produção intelectual de qualidade. É uma honra, né, falar para vocês. Meu nome é Ian Oliveira. Eu sou o autor único do trabalho que encaminhei e que vou começar a falar sobre ele, mas não sem antes me apresentar. Eu tenho perto de 20 anos de proximidade com o Magistério Superior em Direito. Por uns 5 ou 6 anos trabalhando executivamente, de maneira administrativa, e nos últimos 15 anos exclusivamente me dedicando ao Magistério Superior em Direito. Certamente com mais de 10, 12 mil alunos já passaram aí pelo meu magistério, em campos universitários do Rio de Janeiro e agora aqui pelo centro-oeste do país. Então sou eminentemente um trabalhador do Magistério Superior em Direito, já dentro de sala de aula há muito tempo, mas também com alguma atividade executiva, com alguma atividade de coordenação. Esse sou eu me apresentando. Atualmente tive a satisfação de, no ano passado, após um processo seletivo de análise, ter a minha proposta para doutoramento na Universidade de Burgos, na Espanha, aprovada, e tendo como preceptores, por assim dizer, a professora Núria Veloso e o professor Rafael Iório dividem essa tarefa de me orientarem nesse caminho que é tão desafiador, mas que é tão importante, que é o doutoramento. Então eu sou o Ian Oliveira, Ian Ramos de Oliveira. O trabalho que enseja este vídeo, e foi enviado, e recebi a grata notícia de aprovado para integrar os trabalhos que terão publicação e que terão debate, que um trabalho, mais do que tudo, tem esse condão de iniciar, talvez jamais de esgotar, mas de iniciar discussões e debates. Envolvimento e percepção do cidadão brasileiro, eleições municipais. Envolvimento e percepção do cidadão brasileiro, eleições municipais. Esse trabalho, ele é um extrato de uma pesquisa que fiz há uns 3 ou 4 anos atrás, quando fiz uma disciplina de doutorado, muito bem concluída, muito bem cursada, com um professor chamado David Flash, norte-americano, no IPOL, Instituto de Políticas da UNB, Universidade de Brasília. Eu fiz essa disciplina de doutorado lá, e à época me foi despertado o interesse sobre os sistemas partidários políticos da América do Sul. Nós estudamos bastante, e comecei a perceber as eleições, como é que se davam nesses países, e quando você começa a ter o direito comparado, você melhora o olhar sobre o direito interno. Isso é um processo muito interessante. E ao mesmo tempo comecei a ressignificar as eleições municipais brasileiras, justamente por esse espelho, por esse reverso. E na ocasião me deitei mais com as 2 eleições que tinham acabado de ocorrer no Rio de Janeiro, 2012 e 2016. Fiz um trabalho mais amplo, de mais fôlego, enfrentando essas 2 eleições do Rio de Janeiro, como elas deveriam ter sido decididas, quais foram os fatores determinantes. Daí nasceu o meu interesse pelas eleições municipais, daí combinado com uma visão do direito constitucional e da ciência política que tem, que os municípios são muito mais determinantes do que os estados federados e do que a própria União no dia a dia do indivíduo. Aliás, hoje aqui em Brasília, eu moro em Brasília atualmente, a agenda política antes dessa pandemia, do atual governo no campo econômico, não sei se é apenas um discurso político ou se verdadeiro, é o seguinte, redesenhar um pouco o pacto federativo, mais Brasil e menos Brasília. Eu sou encorajador dessa ideia, dessa filosofia de governo. Eu acho que o municipalismo é a saída, porque ninguém mora no Estado, ninguém mora na União, as pessoas moram na cidade. Então é possível que o indivíduo nasça, viva e morra sem um dia sequer conversar com um deputado federal. É possível que o indivíduo nasça e morra sem sequer um dia conversar com um senador da República, o que não vai ocorrer. O vereador fatalmente um dia ele vai encontrar. Então eu tenho um acurado interesse um pouco maior sobre as eleições municipais. Então eu ressignifiquei esse trabalho com uma outra abordagem desse artigo que mando, que claro, tem um cunho muito mais fechado, menor abrangência, mas no sentido de incrementar a discussão de como o eleitor brasileiro valoriza, ou no caso desvaloriza, o que é ruim, as eleições municipais. Então nesse sentido eu escrevi esse trabalho, e esse foi o assunto, o tema foi justamente esse. O objetivo, já disse aqui, o objetivo é mostrar que o brasileiro não percebe tão claramente o quanto é determinante na sua vida a eleição para prefeito.
Nesse sentido, eu começo o trabalho historiando um pouco o que foi o município no Brasil nos últimos 200 anos, porque os 300 primeiros anos da história do Brasil não havia municipalismo. Nós tínhamos um sistema de aldeia, de capitanias hereditárias, então não é interessante. Mas aí eu mostro que durante o Império o município era muito esvaziado, porque tinha a presença do coronel político, etc., do juiz de paz. Passo por isso, tudo isso de maneira muito breve, introdutória. Falo sobre os municípios na época da República Velha, a política dos governadores, não deixava os municípios terem realmente autonomia. A ditadura de Vargas, a primeira passagem de Vargas pelo poder. Falo sobre uma breve respirada, uma breve experiência democrática entre 1946 e 64, para um novo declínio do regime militar que veio renascer em democracia em 88. Eu gosto de dizer às vezes, talvez forçando um pouco, que a democracia brasileira ela é nascente. Ela tem 30 anos. Eu não acho que tivemos democracia antes disso. Aí sim, esses 30 anos eu começo a analisar o que é o município no Pacto Federativo. Repercuto um pouco a autonomia que eles tiveram na Constituição de 88, ganham espaço ao que sempre foram, e essa autonomia aumenta com as leis complementares do governo Fernando Henrique Cardoso. Nesse sentido, houve para os municípios um avanço em possibilidades, em repartição de competências, em atribuições administrativas. Eu mostro que o município tem um crescente protagonismo no Pacto Federativo Brasileiro. Aí eu faço uma breve análise constitucional, não muito desafiadora, porque isso se percebe como uma certa facilidade, etc. E como é que o eleitor mastiga, como é que o eleitor respira tudo isso? Aí eu passo a analisar um pouco os fatos. Eu tenho um professor que trabalha em cooperação comigo, mestre em estatística, o Dr. Paulo Maia, da PUC do Rio de Janeiro, e de vez em quando eu peço que ele dirija algumas pesquisas para mim, então com muita metodologia. E nós fizemos uma pesquisa, eu realizei, quem elaborou a pesquisa foi esse estatístico, com alunos, justamente com meus alunos em Direito. E essas pesquisas, a pesquisa vem em forma de anexo no artigo, demonstra o quanto o aluno de Direito, que eu peguei o universo dos acadêmicos de Direito, o quanto os acadêmicos de Direito desconhecem o sistema eleitoral brasileiro e as atribuições de um prefeito, por exemplo. Isso torna tudo muito assustador, porque se alunos de Direito não sabem quais são as competências municipais, o que dirá o restante da população? Que até por dever de ofício, alguém que é ligado ao mundo do direito deveria entender. Então mostro essa ignorância que infelizmente graça de maneira quase que geral para o cidadão brasileiro. Tem essa pesquisa estatística robusta, bem feita. Foram 200 e poucos questionários que fiz à ocasião. Me aproveitei dessa pesquisa estatística. Aí eu escrevo realmente um pouco mais sobre o palanque eletrônico no Brasil, que ele não é muito municipal, porque nós não temos, aí pego dados estatísticos, remonto ele, tabulo eles e mostro que nós temos no Brasil a campanha eleitoral para deputado federal, estadual, senador e presidente, porque nós não temos as repetidoras municipais, e eu mostro o grau de importância que tem isso, repercuto alguns, principalmente autores ligados à Universidade Nacional do Brasília, ao IPOL, um olhar sobre isso aí, sobre o quanto isso gera confusão, o peso econômico e a mudança na mini-reforma eleitoral que nós tivemos sobre financiamento de campanha. Então nós temos aqui um momento de bastante desafio. Como é que as eleições municipais começarão a ser desenvolvidas a partir de agora? O que vai ser decisivo? O que era decisivo? O que se mantém decisivo? É mesmo um olhar sobre as eleições municipais. É mais ou menos isso. E o fechamento, eu procurei no fechamento, arrumando aqui a câmera, eu procurei no fechamento dar um pouco de abertura a esse debate, dizendo que nós temos uma configuração que ainda não conhecemos. Porque fruto da mini-reforma administrativa que tivemos, etc. Mas sempre marcando que o municipalismo, eu termino como comecei, que o indivíduo não mora na União nem mora nos estados, mora na cidade. O caminho do Brasil, o discurso político sempre nos gera desconfiança, não sei se ele é verdadeiro, mas o caminho no Brasil será certamente mais Brasil e menos Brasil. Nós temos que descentralizar competências administrativas, arrecadatórias, políticas, por que não dizer? E esse trabalho, modestamente, tem o escopo, o intuito de fomentar esse debate. Eu mando meu cordial abraço a todos que estão aí assistindo. Estamos vivendo tempos difíceis, mas espero que essa mensagem encontre aí todos com saúde e que já tenhamos passado pelo mais difícil. Ok? Um abraço do Ian Oliveira.